Quando a gente precisa criar um baixo para nossa música e não tem como gravar um baixo real, a solução é usar um instrumento virtual em MIDI, certo? O problema é que quando você programa um baixo virtual é muito fácil cometer alguns errinhos que, sem brincadeira, eu já vi até produtores grandes cometerem. Esses erros são super simples de contornar e eu tenho certeza de que com as dicas que eu vou te dar, você vai melhorar bastante a sua produção. Então, você quer escrever um baixo virtual que soa mais natural e realista? Fica comigo nesse vídeo. O meu nome é Gustavo, eu sou compositor e produtor musical e esse é o canal Investigação. A DAW que eu estou utilizando é o Cubase e, como sempre, tudo que eu falar aqui você pode aplicar igual em qualquer software e qualquer baixo virtual da sua preferência. E eu vou deixar alguns links de baixos virtuais gratuitos lá na descrição do vídeo, ok? Esse projeto aqui que vocês estão vendo foi o nosso tutorial de bateria, o primeiro tutorial do canal. Se você não assistiu, assista. E é esse mesmo projeto que eu vou usar para escrever os nossos baixos em MIDI. E eu vou estar utilizando aqui, primeiro um baixo da Waves, que é o Wave Fingers, e vou estar utilizando do Halion, que é um instrumento virtual que já é nativo do Cubase. Então primeiro vamos relembrar do que a gente fez no tutorial de bateria. Vamos ver um trechinho aqui. Vamos manter isso por enquanto, eu vou manter a velocidade em 120 BPM mesmo, e vou, como sempre, primeiro abrir um take vazio de MIDI. E quando eu abro, ele vem aqui com a janela do Piano Roll. E como vocês já sabem, dentro do Piano Roll, cada tecla vai ser uma nota do baixo. Antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho sobre o baixo. Normalmente os baixos têm 4, 5 ou até 6 cordas. É claro que a gente pode ter baixos bizarros diferentes, mas vamos partir do padrão. No baixo de 4 cordas, normalmente a nota mais grave vai ser o Mi, que é essa aqui. Ou se ele estiver afinado em Ré, ele desce para o Ré. Quando o baixo tem 5 ou 6 cordas, normalmente a nota mais grave vai ser o Si. E independente disso, o baixista pode afinar o baixo mais grave. Mas por que eu estou falando isso da nota mais grave? É que se a proposta do instrumento virtual que você está usando é de ser mais realista mesmo, ele vai corresponder isso. Ou seja, aqui no instrumento virtual da Waves que eu abri, a nota Si vai ser a mais grave. Ou seja, abaixo desse Si aqui, que é a nota mais grave, sobra um monte de teclas. E nessas teclas eles colocam outros efeitos e articulações do baixo que a gente pode utilizar para deixar a nossa programação um pouco mais realista, como a gente vai ver mais pra frente nesse tutorial. Mas para vocês já terem uma noção, olha só, a gente tem o Si, que é a nota mais grave aqui. E abaixo disso a gente vai ter um monte de efeitos, olha. Mas primeiro, bora escrever alguma levada aqui de baixo para explicar algumas coisas para vocês. Vou fazer um groove super simples. Vou partir aqui da corda Lá. Tudo em colcheia. Beleza, então, saiu aqui uma linha de baixo super simples, super comum, só que vamos falar agora da premissa do vídeo, que é a questão do realismo. É bastante fácil para um plugin mais refinado como esse que eu estou utilizando da Waves soar um pouco mais realista. Por quê? Se você tiver um ouvido aguçado, você vai perceber agora que cada nota tem diferentes samples gravados, olha só. Talvez para muitos de vocês, todas as notinhas estejam soando exatamente iguais. É claro, porque são a mesma nota, porém, você precisa notar que cada vez que eu bati, não era exatamente o mesmo sample de baixo que estava tocando. Eram 3, talvez, samples diferentes. Eu vou tentar uma nota um pouco mais aguda. Isso é um treino para o seu ouvido. Aguça bem o ouvido e ouve de novo se você precisar e tenta perceber que são samples ligeiramente diferentes. Isso ajuda o instrumento a soar mais realista, principalmente quando a gente tem uma linha de baixo com notas que ficam se repetindo, como esse aqui. E esse que é um dos pontos, porque você se pergunta, e se eu estiver usando um baixo virtual que é muito mais simples e não tem vários samples na mesma nota? A gente vai ver isso agora. O que eu vou fazer é passar o meu take de baixo aqui para o Halion, que é um instrumento virtual bem mais simples. Eu não sei se você achou esse som melhor ou pior, mas uma coisa é fato. Aguça aí bem o ouvido e percebe que esse instrumento virtual só tem
um sample por nota. E é claro que isso vai afetar o desempenho do instrumento se você estiver escrevendo uma linha de baixo com bastante nota repetida como esse aqui. Um lado positivo é que mesmo quando o instrumento é muito mais simples, se você toca ele junto com outros instrumentos, sobretudo a bateria, isso disfarça um pouco. Embora a gente, como produtor, perceba isso, com outros instrumentos fica mais disfarçado. Só que se eu te disser que o problema aqui é outro, e é bem mais grave, e é uma coisa que até alguns produtores experientes não percebem e fazem errado. Eu vou pedir agora para você aguçar bem o ouvido e tenta perceber qual é o problema. A questão aqui não é a sensação de repetitividade porque o instrumento virtual tem um sample só por nota. O grande problema aqui é que pelas notas estarem extremamente juntas e o baixo ser um instrumento extremamente grave, eles criam uma noção de continuidade sonora que não deixa o som pulsar da forma como ele deveria. Percebe bem? É quase como que na região grave do instrumento ficasse um contínuo, e isso não ajuda. Isso, como eu falei, é um problema que eu já percebi em alguns produtores até experientes, porque muitos deles escrevem instrumentos virtuais dessa forma como a gente está fazendo aqui. E quando a gente escreve instrumentos virtuais, a nossa tendência é deixar as notas ligadas dessa forma. Talvez em instrumentos mais agudos isso seja um problema menor, mas em instrumentos graves isso é mais complicado porque pode gerar problemas de mixagem depois. Você que está aqui assistindo esse vídeo provavelmente se interessa muito por produção e você provavelmente já viu muitos vídeos falando sobre mixagem embolada. Ah, minha mix está embolada. E quando se fala isso, geralmente a gente está lidando ali com as frequências mais graves, médio graves, não é? Só que aí que está a questão, porque esses vídeos quase sempre vão tratar do quê? Equalizador, compressor, timbre, volume. E às vezes a solução é muito mais simples do que a gente pensa. Então como é que eu faço para o meu baixo performar melhor, pulsar melhor, sem embolar, utilizando como parâmetro o realismo? Se você prestar bastante atenção nas mãos de um baixista tocando, mesmo que ele estiver fazendo notas bem rápidas com os dedos, as notas não são 100% contínuas. Por quê? Existe um intervalo de tempo quando o dedo dele toca a corda em que a nota fica abafada. Ou seja, antes do dedo dele fazer de fato a corda vibrar, ele abafa a corda. Esse intervalinho de tempo é bastante curto, mas a gente não pode tornar ele imperceptível. Então o que a gente precisa fazer é só simular esse pequeno intervalo de tempo no nosso take midi. Eu vou selecionar todas as notas, eu vou desativar o snap, vou dar um zoom e vou diminuir a duração de todas as notas, mas bem pouquinho. Galera, já ficou muito melhor. Eu vou fazer até um antes e depois aqui pra gente comparar. Viu como um detalhe super simples de programação de MIDI fez toda a diferença no som? Isso que eu tô falando não se aplica só aos baixos virtuais mais simples, que tem um sample só por nota. Isso também é bom para os baixos mais refinados, vamos ver. Aqui no instrumento da Waves, como ele tem mais samples por nota, essas notas grudadas ficam um pouco menos problemáticas. Mas mesmo assim, usar esse recurso faz uma boa diferença também, olha só. Agora vai tocar o take ajustado. Para mim, com isso aqui, soa no mínimo uns 30% melhor. Depois de sacar isso, você percebe como não faz o menor sentido programar o seu baixo dessa forma, com as notas todas grudadas? As frequências graves elas sempre vão ocupar mais espaço, então elas precisam de um pouco mais de espaço para respirar e para se diferenciar. Agora vamos desenhar uma linha de baixo com pausas para a gente poder explorar alguns outros elementos. Eu pensei numa linha aqui bastante famosa, eu acho que vocês vão reconhecer, mas eu vou fazer diferente para não tomar nenhum direito autoral aqui do YouTube, beleza?
aqui eu vou fazer um cromatismo para fazer transição para a volta. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses bem importante aqui. Vocês perceberam que eu não estou trabalhando dentro das notas mais graves do baixo por enquanto. Eu estou fazendo isso por dois motivos. Primeiro, para as notas ficarem mais claras, para o som ficar um pouco mais perceptível, caso você não esteja ouvindo esse vídeo num fone muito bom no momento. E também pelo seguinte, quando a gente trabalha nas notas mais graves de um instrumento virtual como o baixo, muitas vezes acontece da gente confundir a sonoridade. E às vezes o produtor trabalha por muitas horas seguidas e o ouvido cansado às vezes passa despercebido algumas notas. Então, uma dica que eu dou para você, quando você for fazer sua linha de baixo, principalmente se você estiver trabalhando nas regiões mais graves, é você primeiro montar o seu baixo nas notas uma oitava acima. Tá? Então primeiro faz o seu baixo uma oitava acima, por exemplo, vamos supor que eu estivesse aqui numa região super grave e eu começo no Lá. Então o que eu faria era fazer o meu baixo aqui. Assim, se tiver alguma nota fora, fica mais perceptível para mim, porque se você estiver trabalhando nas regiões muito graves, às vezes uma notinha meio tom acima ou meio tom abaixo, você não percebe que está errada. Então, para muita gente que trabalha com música pelo computador, aqui já seria uma linha pronta. Só que deixa eu mostrar para você o quanto de detalhes que você pode estar perdendo para deixar esse baixo muito melhor e mais realista. Muitas vezes, quando o baixista está fazendo uma linha assim com pausas, nessas pausas, na verdade, não fica vazio. Ele faz um sonzinho percussivo com a mão, meio que abafando, dando um tapinha na corda com a mão direita. Esse recurso, se eu não me engano, chama Percussive Slap. E dependendo do instrumento virtual com o qual você está trabalhando, você vai ter esse Percussive Slap em alguma tecla. No caso aqui desse instrumento virtual da Waves, aqui no Sol 0 e Fá 0, a gente tem o som de Percussive Slap. Tá vendo? É uma batida na corda que é percussiva, ela não dá nenhuma nota específica. Então o que a gente vai fazer primeiro é preencher esses espaços vazios com o Percussive Slap. E vou aumentar o volume para deixar mais evidente. Poxa, com certeza deu muito mais naturalidade pro baixo, né? Então é isso, beleza? Não, a gente ainda não acabou com esse take. Lembra do que eu passei pra vocês agora há pouco a respeito das notas super coladas uma na outra? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ajustar um pequeno intervalo para ver o que fica melhor. Principalmente nesses trechinhos aqui, deu para perceber que fica extremamente melhor quando a gente separa um pouquinho. Aqui também ficou ainda um pouco colado, aí eu ajusto. Já ficou muito melhor. Deixa eu ver se eu aumentar a intensidade. Agora com bateria. Ok, mas aí vem a grande questão. E se eu não tiver um instrumento virtual que tem pra mim o som de Percussive Slap pra eu usar, como é que eu faço? Dá pra você simular, vou mostrar isso agora. Eu vou colocar o meu take aqui no instrumento do Halion, que não tem Percussive Slap. E o que eu recomendo você fazer é duas coisas. Primeiro você vai selecionar todas as notinhas que seriam o Percussive Slap, e você vai deixar elas super curtinhas. E aí você faz dois testes no seu instrumento para ver o que funciona melhor. Você pode usar uma nota super grave desse instrumento. E vocês podem escutar que já parece um Percussive Slap, né? Nesse caso aqui, nas notas mais graves, ele parece mais um Percussive Slap. Eu vou colocar uma oitava abaixo. E o legal é perceber que mesmo um instrumento virtual mais simples, com um som um pouquinho mais precário, soa muito bem com esses recursos, né? Por exemplo, se eu não tivesse feito essa separação das notas como eu fiz anteriormente,
Como é que ele estaria soando? Nessa pauzinha é ok, mas nessas notas ligadas ele fica muito junto, né, com a bateria. Para finalizar, vamos praticar um pouquinho de Ghost Notes. Ghost Notes são notas fantasmas. Diferente do Percussive Slap que a gente acabou de ver, que o baixista dá um pequeno tapinha na corda com a mão direita, na Ghost Note ele realmente toca a corda, mas a mão esquerda está abafando, não fazendo nenhuma nota específica. Então eu vou deixar esse take de lado e vou montar aqui um take novo para escrever uma outra linha de baixo. Eu vou escrever algo aqui, no começo vai ficar um pouco confuso, mas depois vocês vão entender. Escuta só. O esqueleto é esse, agora vamos trabalhar as Ghost Notes. Num instrumento virtual mais simples, onde eu não tenho Ghost Notes gravadas, eu vou fazer as Ghost Notes da mesma forma que eu fiz o Percussive Slap antes. Eu vou selecionar todas as notas que eu quero fazer de Ghost Notes, no caso eu vou pegar todas as notinhas curtas. Primeira coisa que eu vou fazer é jogar elas lá para baixo, para o caso de funcionar com as notas mais graves. E exatamente como eu fiz antes, eu vou deixar elas super curtinhas. A premissa da Ghost Note é que você não perceba a nota em si, mas mais um som percussivo. Então eu acho que eu tenho que encurtar ainda um pouquinho mais. E o que eu faço para testar se soa melhor é jogar, como eu fiz antes no Percussive Slap, para uma nota bem mais grave. E aí fica da sua preferência, o que você acha que soa melhor. Você que está aqui comigo até agora, o que é que falta para a gente finalizar, deixar um pouquinho melhor esse take aqui? A gente descolar as notas uma da outra. Vamos jogar esse take lá no instrumento da Waves para tentar ver essa questão das Ghost Notes também? Ficou bem melhor, mas eu acho que eu posso encurtar um pouquinho mais. Beleza, então é isso? Não, tem mais um recurso que a gente pode adicionar aqui e foi uma coisa que a gente aprendeu lá no nosso tutorial de bateria. Vocês lembram? É o Velocity. E se a gente usar aquela ideia que eu falei lá de quando você não tem muita noção ainda do que enfatizar, você se utilizar do tempo principal para enfatizar as coisas e trabalhar o Velocity. Como é que a gente pode fazer aqui? A gente escuta a nossa linha de baixo e vê o que a gente pode enfatizar e o que a gente pode deixar um pouco menos intenso. O que eu percebo aqui é que essa primeira nota ela sempre soa como se fosse mais forte, então eu vou enfatizar ela. Essas aqui também precisam ser um pouco mais fortes. E no meu ouvido, essa notinha aqui, depois dessa sequência toda, também precisa ser um pouquinho mais forte. E a última coisinha que eu vou fazer desse Velocity é fazer uma variação nas Ghost Notes para ela não ficar tão repetitiva. E se eu fizer assim, uma muito mais fraca do que a outra? Aqui também.
só queria aproveitar e fazer um parênteses antes de finalizar, que é o seguinte, não sei se muitos de vocês repararam, mas a nossa bateria não tá casando muito bem com o baixo. Em questão de BPM, de compasso, tá ok, só que a gente precisa personalizar um pouco mais essa bateria para casar com as coisas que a gente está criando no baixo. Como aqui nesse vídeo eu estava desenhando diferentes linhas de baixo, não fazia muito sentido a gente ficar mexendo muito na bateria no momento, mas a gente vai mexer nisso no próximo vídeo, que é para enfatizar bastante essa coisa que eu sempre falo, é importante você criar as suas próprias baterias para sua própria música. Ouve mais uma vez esse baixo junto com a bateria e perceba como tem coisas que não estão casando. O baixo está dizendo tam, 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 e a bateria está dizendo tum, tá, tum, tum, tá, ok? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. É isso, se você ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua atenção, boas produções e eu te vejo no próximo vídeo.